que em relação a risco, o que a gente diminui muito o risco é alinhar a clínica do paciente com o que a gente acha de imagem. Às vezes, dependendo do colega, pode ter indicado um procedimento, vendo um exame de imagem, mas que não é compatível com o que o paciente sente. Então, isso até que a gente observa com uma certa frequência, um paciente que operou uma cirurgia de coluna e o problema, na verdade, não era na coluna. Eu acho que isso é muito importante aí na nossa prática diária. Tentar alinhar, ter essa associação clínico-radiológica, ver o que o paciente está sentindo com o que a gente encontra na imagem. Não adianta a gente operar só uma alteração de imagem, porque às vezes isso não vai trazer benefício para o paciente, às vezes isso vai piorar a qualidade de vida a qualidade de vida dele. Então, acho que esse é um dos principais riscos que eu tento me atentar aí no consultório e conversando com os pacientes para indicar algum procedimento ou não. Tentar ver se tem essa associação do que ele sente com o que a gente encontra na imagem. Porque é bem comum a gente achar alguma alteração e ela não é compatível com o que o paciente sente. E aí, isso frustra tanto o paciente quanto o médico que visa operar ou fazer um procedimento para melhorar o paciente. Às vezes, depois do procedimento, ele não melhora, né? Ou às vezes até piora em relação ao que ele estava sentindo antes. Eu acho que esse é um dos principais riscos que eu vejo aí nas cirurgias de coluna. Os principais riscos na cirurgia de coluna que a gente enfrenta, e a gente tem que ser sincero com isso, a cirurgia de coluna ainda é uma cirurgia de alta complexidade que envolve muita cautela. Os riscos estão cada vez menores, a gente se protege cada vez mais nas cirurgias. Equipe de eletroneuromonitoração, que você chama para vir junto com você no centro cirúrgico, que vai monitorar os nervos do paciente durante o procedimento inteiro e ali, na hora, vai mostrar para você se tem alguma coisa errada. Cirurgias que a gente pode associar à navegação, que você tem um controle exatamente onde vai colocar o parafuso, onde você está. Então, a gente se protege cada vez mais, isso com um potencial cada vez melhor das cirurgias de recurso. Mas ainda assim é uma cirurgia de coluna, ainda assim envolve os riscos. Eu acho que a principal complicação que tem que conversar com os pacientes é expectativa. Tem horas que tem uma degeneração, tem uma lesão, que a cirurgia não é para recuperar aquilo, mas é para deixar de piorar. Então você tem que ser bem franco com o paciente. Complicações intraoperatórias, isso pode acontecer em qualquer procedimento, mas ali a gente tenta resolver, tem que resolver o máximo de coisas possíveis na hora, mas alinhar essas expectativas com alguns casos específicos. E eu acho que é também informar o paciente de degeneração do nível adjacente, complicações pós-cirúrgicas, né? Então, nada como o tempo para mostrar se a sua cirurgia foi boa ou não foi. Então, você se concentra naquele problema que você tem ali naquele momento, naquele segmento. Você trabalha aquele segmento, melhora, descomprime, artrodesa, e o paciente vai envelhecer, vai se passar o tempo, que tudo ocorra bem. Depois de 5, 10 anos, ele volta com o próximo segmento degenerado. Isso é uma consequência esperada não é uma falha de indicação, falha do primeiro procedimento. É um processo de degeneração da coluna. A coluna envelhece. Aquele instrumental que você colocou, deixou aquele segmento rígido, vai sobrecarregar o nível de cima, de baixo. Hoje em dia a gente se preocupa cada vez mais com isso, né? O tempo vem mostrando essas preocupações e a gente adapta conforme essas coisas vêm apresentando para a gente. Mas é uma coisa que tem que ser conversada com o paciente, né? Tem uma evolução da degeneração da coluna. Então, isso são essas complicações, mas esse alinhamento com o paciente que tem que ser conversado cada vez mais. Eu acho que os riscos, eu sempre falo, né, nessa questão dos riscos, que é uma parte importante, né, quando a gente indica uma cirurgia de coluna ao paciente, né, uma parte ali você vai ter que explicar dos riscos. Você fala dos benefícios, da técnica, como você vai fazer, mas, bom, eu sempre brinco, falo assim, bom, eu só falei de coisa boa, mas vamos falar, né, que existe, né, como você falou, é uma cirurgia complexa, por mais que por mínima, por menor que seja a técnica que você use, é uma cirurgia complexa, né? Então, óbvio que tem seus riscos, e eu sempre falo ao paciente que a gente, para indicar uma cirurgia, tem uma balança, risco-benefício. Quando essa balança está pesando muito, né, para os benefícios, essa cirurgia está bem indicada. Quando a gente tem aquela balança que a gente não sabe bem ao certo o benefício que aquilo vai trazer, quando a gente não tem essa compatibilidade clínico-radiológica, ou seja, o benefício é incerto. Puxa, mas é um paciente com riscos, essa cirurgia não está bem indicada, né? Então, essa balança para mim, eu sempre guio por conta disso. E os riscos que eu sempre pontuo, né? O primeiro deles é de infecção.
A infecção, quando a gente quebra uma barreira, né, por menor que seja a incisão, né, numa cirurgia endoscópica, cirurgia de uma incisão de 0,8 centímetros, tem risco de infecção. Né? A gente está quebrando uma barreira ali, não temos nenhum implante, é uma cirurgia que não demora, infecta muito pouco, mas tem chance. Né? Mas o que eu falo é, para todo risco, tem algo para a gente fazer para melhorar isso. Então, degermar o paciente 3 dias antes da cirurgia, com a clorexidina, cada médico tem o seu protocolo, mas normalmente é o que eu indico. Né? 3 dias antes de uma cirurgia de coluna, vai tomar banho de clorexidine. Né? A maioria das infecções pós-operatórias são causadas por germes da nossa própria pele. Né? Então, eu degermar aquela pele, descolonizar a pele, vai diminuir o risco de infecção. Outro risco que a gente sempre encontra é risco neurológico, né? Da lesão neurológica. Aí você comentou bem a parte da neuromonitorização, né? Que é um negócio que, aumentou muito a segurança, né? Uma terceira equipe médica presente dentro do centro cirúrgico, né? Neurologistas ou fisiatras ali com uma especialização em neuromonitorização que vai guiando a gente ali, né? A cada passo da cirurgia, na descompressão, na colocação de um parafuso, vai identificando se tem alguma lesão neurológica. Então, outra coisa que também aumentou muito a segurança. Ou seja, para cada risco a gente tem algo hoje em dia para a colocação de parafuso. Tem um risco do mau posicionamento? Hoje em dia temos a neuronavegação, a cirurgia robótica chegando. Então, assim, óbvio que tem seus riscos, mas a gente consegue, né, controlar isso hoje em dia de alguma forma, né? Isso é importante, né? A gente comentar. Às vezes, o paciente passa com um outro colega que fala que não existe risco à cirurgia, né? É bem comum a gente observar acontecer isso no nosso dia a dia, chegar algum paciente falando que não tem risco. Acho que tem que estar bem alinhado e o paciente tem que saber que isso é mentira. Todo procedimento, por menor que seja, tem um risco de acontecer alguma complicação. Eu acho que isso o paciente tem que saber mesmo, porque não é incomum aí algum outro colega prometer o mundo e falar que as complicações são nulas. Apesar de a gente conseguir diminuir muito as taxas de complicação e tem que fazer de tudo para evitar que elas aconteçam, elas ocorrem, né? Não são frequentes, graças a Deus, mas elas ocorrem e a gente tem que saber também resolver os problemas que a gente vai encontrar pela frente. E uma coisa que a gente escuta toda a nossa formação, só tem complicação quem opera. Então, isso vai acontecer, infelizmente, e acho que o mais importante, já aconteceu comigo, deve ter sido, infelizmente, com vocês, o mais importante é estar presente. Uma vez que ocorra a complicação, é você continuar junto com o paciente, você estar presente, manter o tratamento, propor a solução, e isso é a parte crucial, é se manter ali com o paciente, né, junto no tratamento e tendo explicado os riscos, mas é ter esse contato pós, essa presença pós e resolução. Né? Isso faz parte da formação. Isso é uma coisa curiosa, né? Esse negócio de estar junto, né, na complicação é muito da relação médico-paciente que você cria antes, né? Então, antes de indicar o paciente, indicar uma cirurgia, né, você tem que ter um vínculo ali já sólido, porque se eventualmente complicar aquela cirurgia, esse vínculo que você criou é fundamental, né? E é curioso porque hoje, né, os pacientes que eu tenho melhor relação, talvez, aqueles pacientes que vêm, que, lembra de trazer uma lembrança na Páscoa, no Natal, são pacientes que complicaram, né? São pacientes que às vezes ficaram mais tempo internado por alguma complicação e que exigiu de você ali, né, um cuidado maior, de estar perto, né, de ligar, de mandar mensagem o tempo inteiro. E aí esses pacientes percebem que, não, realmente esse cara, né, comprou ali a minha dor ali naquele momento. E as complicações se resolvem, né? A gente tem que ter uma boa formação para isso, mas para cada complicação a gente tem uma remediação. Uma lesão dural que ele teve que permanecer internado, a gente consegue resolver. É uma infecção, mas a gente tem que estar do lado, né? E acho que isso é curioso, né? Que os pacientes que hoje, né? Aquele paciente que manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, é aquele paciente que ficou com você mais tempo ali, que te exigiu um cuidado maior. Não, é interessante que os estudos mostram que mesmo o paciente que infectou, o paciente que não infectou, a longo prazo, a qualidade de vida dos dois se equipara, né? O procedimento bem indicado. Então,
estar presente, saber que tem resolução e tem um caminho, tem uma luz no fim do túnel. Né? Isso como profissional, é isso, a mensagem que a gente precisa passar ali na hora. O paciente fica muito aflito, com razão. E acho que uma outra mensagem importante de complicação é atuar em equipe. Né? Eu trabalho junto com uma equipe, tem uma complicação, sempre tem um colega que vai ajudar, chama um colega mais experiente. Ninguém aqui é um lobo solitário, você sempre trabalha com uma equipe. Já tive complicação, pedi ajuda para o William, pedi ajuda para o Wilson, e é isso que é importante, é mostrar que tem outros colegas juntos para resolver o que está enfrentando. Então, trabalhar em equipe eu acho extremamente essencial. Tem algum médico que vai viajar, ele está viajando, ele está ali naquele momento, mas tem outros colegas que vão ajudar, uma equipe que vai atuar junto e resolver. Sabemos bem, né, Felipão? Tive um caso de uma artrodese que eu tinha feito, né? E a cirurgia, a paciente infectou. E eu descobri um dia antes da minha viagem. E aí tive que recorrer aos colegas, já estava com viagem tudo marcada, recorreu, o Felipão ficou aí passando visita para mim, cuidando da paciente, óbvio que eu fiquei de lá, né, também preocupado, mas sem dúvida, né, você ter uma rede de apoio ali, não só de cirurgiões de coluna, também já chamei o Wilson também em outras complicações, mas ter uma rede de apoio não só de médicos, né, mas de fisioterapeuta, né, enfim, ter uma rede que, né, com um médico infectologista, médicos, né, geriatras que às vezes precisa te dar uma mão, médicos clínicos. Então, essa rede, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Muitas vezes a gente é o coordenador de uma equipe, né? Você é o médico que está ali de frente para o paciente no consultório, mas quantos outros profissionais estão juntos para atuar ali e resolver o problema? Quantas pessoas você está coordenando ali? Então, e quando tem uma complicação, é aí que se mostra, aí que se apresenta tudo isso, né? Qual é a rede de apoio? Quantos profissionais você consegue trabalhar junto? Que hospital você trabalha? Qual é a dinâmica que tem ali? Você conhece a enfermaria? Você trabalha sempre no mesmo hospital? Você conhece a equipe de enfermagem? Você tem uma conversa simples? O telefone ligam direto para você? O que está acontecendo? Então, essa rede de apoio, essa é a parte extremamente importante e se apresenta nesses momentos.